Na Santa Missa de hoje, Nosso Senhor nos propõe uma parábola e Ele mesmo a explica. Nosso Senhor como que faz um sermão, uma pregação acerca da sua parábola. É o Evangelho que já foi pregado. Nosso Senhor deu a parábola e deu o seu significado aos apóstolos. Nosso Senhor fala de um semeador. Em muitos momentos da nossa vida, a palavra de Deus será semeada para nós. Aquilo que há de conhecimento acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, em diversos momentos da nossa vida, nós podemos ter acesso. De modo especial e principal na Santa Missa, nas pregações dos nossos retiros, mas também hoje pela internet, pelas leituras, e é importante o católico ter um hábito de ter um contato com os escritos dos santos, com os escritos ou com pregações que lhe ajudem a chegar à santidade, a conhecer melhor o que é o reino dos céus, o que é a vida de Cristo. E esse conhecimento é algo que nós devemos dar muita atenção. A vida de Cristo está nos seus evangelhos. Os 4 evangelhos narram e nos mostram tudo aquilo que Jesus Cristo fez e falou. Muitas outras coisas nós não conhecemos. A vida de Cristo não se esgota pelos evangelhos, mas as principais coisas que os apóstolos nos relatam, ali está escrito. Por isso é muito bom prestar atenção na Santa Missa, nas leituras, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é algo que deve tocar o meu coração, me proporcionar mudança de vida, busca pela santidade. Quando eu escuto uma leitura da palavra de Deus e aquilo toca o meu coração, é o Espírito Santo que está falando comigo. É Deus que se utilizou da sua palavra para mover o meu coração para a busca pela santidade. E Nosso Senhor explica que a palavra sempre será pregada e será muito semeada. Porém, são poucas as almas que tirarão grande fruto da palavra de Deus. É uma realidade de que poucos são os que se salvam. Nosso Senhor mesmo disse que para se salvar temos que entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição e são muitos os que vão por este caminho. Nossa Senhora em Fátima realizou grandes milagres e trouxe sobretudo uma grande mensagem, fez uma grande visão como catequista daquelas crianças, mostrou que as almas caíam como uma chuva no inferno, sobretudo porque não havia quem rezasse e fizesse penitência por elas, mas também porque essas mesmas almas, conhecendo muitas vezes a palavra de Deus e o caminho do céu, preferiram o caminho do pecado. O pecado será sempre o caminho mais fácil. E os homens, muitas vezes, vão desprezar aquilo que seria o remédio para a sua vida pecaminosa. Nosso Senhor fala, primeiramente, das sementes que caem ao longo do caminho e são calcadas pelos homens. E ainda vêm as aves do céu e as comem. Aqui poderemos colocar as pessoas que têm certa indiferença para com a palavra de Deus. Ir à Santa Missa, ouvir um sermão, nada vai mudar nas suas vidas. É um hábito. Satisfaz o seu interior. Eu fui à missa, logo estou bem com Deus. Tantos outros não vão, devo eu ser melhor do que eles, ou mais santo do que eles. Deus não vai me dizer um não a mim que fui à sua Santa Missa. Por isso se enganam e esquecem daquilo que nosso Senhor está pregando. Não se interessam suficientemente pelo conhecimento da palavra de Deus. Se o padre alonga o sermão, ou se é uma missa mais demorada, talvez uma missa solene, logo vão sentir certa contrariedade. A missa está demorando, quero eu logo voltar aos meus afazeres. Então essa certa indiferença faz com que aquilo que foi pregado, a mudança de vida que a pessoa deveria ter, ela acaba esquecendo. Simplesmente a pregação e, sobretudo, as amizades, as coisas do mundo vão tirar do coração dela a mensagem de Deus. É isso que nosso Senhor nos alerta. Não seja eu indiferente com a palavra de Cristo. Pelo contrário, devo buscar o
o conhecimento de nosso Senhor e o conhecimento da minha vida, do meu interior, para equilibrar a minha vida, para viver uma vida na busca de santidade. O segundo tipo de pessoa são aqueles, né, que na sua inconstância ou superficialidade vão ter a semente da palavra de Deus sufocada, né, caem na pedra, né, não tem profundidade, vão secar. Então a semente que cai no caminho pedregoso são as pessoas que vão à Santa Missa, buscam, sim, conhecer a palavra de Deus, escutam as palavras pregadas pelo sacerdote, mas não têm uma certa profundidade. Então o conhecimento de Cristo e da igreja, dos sacramentos, do caminho à salvação é muito raso. Eu diria que se perdem durante esse caminho. Por terem uma fé muito rasa, não buscarem um conhecimento maior de Cristo, é como uma semente que cai na rocha. Vem o sol quente, e resseca aquela semente. Vêm as tentações, os afazeres do dia, e a pessoa que até fez bons propósitos, diante das dificuldades, logo irá cair no pecado, ou irá desistir daquilo que planejou. Então temos que buscar um conhecimento maior, uma profundidade maior para com nosso Senhor. E conhecimento não necessariamente provém dos estudos. Muitos irão conhecer toda a teologia, um grande conhecimento da Sagrada Escritura, mas não serão grandes amigos de nosso Senhor. Os santos conheceram nosso Senhor pela oração. Uma santa, até recentemente canonizada, Santa Elizabeth da Trindade, uma freira carmelita, ela foi uma das que melhor explicou e desvendou o maior mistério da nossa fé, que é o mistério da Santíssima Trindade, quase que analfabeta e uma grande conhecedora, né? Escreveram para ela um grande tratado de teologia. Da onde ela tirou esses conhecimentos? Da oração, do convívio com nosso Senhor, buscar a Cristo. Se eu venho ao sacrário e converso com nosso Senhor, pouco a pouco vou conhecê-lo. Quem muito convive com seu amigo, irá conhecê-lo. Se não convive com ele, será um mero colega. Eu sei onde ele mora, eu sei o que ele faz, e assim termina aquela possível amizade. Então temos que ter uma profundidade nas nossas orações, no conhecimento de nosso Senhor. Por fim, nosso Senhor fala das sementes que caem no meio dos espinhos. Esses espinhos vão simbolizar as paixões, o orgulho, a busca pelos bens deste mundo e o esquecimento dos bens de Deus. Por que não há tantos santos na igreja? Se muitos são os que vêm à Santa Missa, são muitos os que rezam e farão retiros, por que não há, né, grandes santos constantemente na igreja? Podemos dizer que ver e conhecer um santo é quase que um milagre, e de fato é um milagre operado por Deus, mas Deus quer que muitos de nós, ou todos nós, sejamos santos. Por que muitos não vão alcançar a santidade? Porque tem demasiado empecilhos na sua vida espiritual. Se um pássaro deseja voar e está preso por correntes, ele não vai conseguir levantar voo. Se é uma corda que lhe prende, também não vai conseguir voar. Se é uma pequena linha e fina que ainda lhe amarra, ele também não vai levantar voo. Então, para podermos voar na santidade, temos que despir de nós o homem interior e o homem pecador e revestirmos do homem santo. Ou seja, buscar uma vida interior, uma vida de verdadeira santidade, uma vida de total entrega a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitos vão conhecer, né, vão viver uma catequese, enquanto as crianças vão sim, né, buscar conhecer a nosso Senhor e serão cristãos devotos, mas ainda não alcançarão a santidade na vida adulta, porque algo lhes prende. Então, nosso Senhor fala primeiramente das paixões. Então, como os espinhos que prendem uma planta e não vão permitir que ela cresça, assim são as paixões. Não vão permitir, se mortificadas, se não forem mortificadas, que a alma cresça na vida de santidade. A pessoa terá seus vícios, terá suas dificuldades, terá os seus problemas. E superar eles, a pessoa terá que morrer para si própria, né? Renunciar a tudo aquilo que lhe faz mal. Quantas coisas nós temos colocado na nossa vida, no
nosso dia a dia, maus hábitos que temos cultivado, que são como espinhos que, pouco a pouco, vão dificultando a nossa vida espiritual. Com certeza, o maior deles será a internet e o celular. Para muitos que antes rezavam, que tinham uma grande vida de devoção, hoje acessar as suas redes sociais, acessar as notícias, ver a última do esporte ou o último acontecimento, será a primeira coisa a ser feita quando a pessoa levanta. É um modo de nós medirmos o que eu faço ao levantar. Eu rezo ou eu procuro o celular para saber os acontecimentos do mundo? Eu busco falar com Deus ou eu busco primeiramente saber as coisas que aconteceram no mundo? Então, diante disso, é um espinho. É algo que prende a minha alma. É uma paixão que está me levando pela curiosidade para longe das coisas de Deus. Além disso, o orgulho. E aqui pegamos o exemplo de São Paulo. Muitos vão argumentar que eu já fiz muito pela igreja, né? Deus deve ter uma consideração por mim, porque eu talvez tenha financiado a obra da igreja, eu tenho, dei para a igreja muitos bens, ajudei a igreja de diversas formas, por isso Deus deve considerar a minha pessoa. E São Paulo diz, ora, se alguém pode gloriar das suas ações, gloriar-se das suas ações, esse sou eu. O que São Paulo fez por Cristo, né? Muito mais do que todos nós. São Paulo era um grande perseguidor da igreja. Santo Estevão, o primeiro mártir que morreu por conta da fé, o seu martírio foi arquitetado e organizado por São Paulo. Na época, Saulo, judeu. Depois, Saulo se converte, tem seu nome trocado para Paulo, e então busca retribuir tudo aquilo que nosso Senhor fez por ele. Então devemos nós ter essa noção, eu tenho que retribuir tudo aquilo que o nosso Senhor fez por mim. Assim, eu vou poder alcançar a santidade. E a santidade será um amor apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, então, uma vez convertido, se apresenta a São Pedro e busca uma vida cristã. Busca ser um evangelizador, torna-se um apóstolo, um importante bispo. Nós falamos que as duas colunas da igreja é São Pedro e São Paulo. Assim, São Paulo, que era um grande perseguidor, se torna um grande evangelizador. Padeceu, primeiramente, perseguições, sobretudo dos judeus. Ele fala, fui esbofeteado, apanhei com varas, fui preso. Buscando levar o evangelho, naufragou, permaneceu em alto mar. E mesmo tendo feito tudo isso, ele ainda diz que considera sendo muito pouco diante do que Cristo fez por cada um de nós. E São Paulo diz, por mais que eu tenha feito muito, se tiver ainda um irmão que sofra, que não está na fé, eu me abraço, eu rezo, eu busco a ele. São Paulo tem um coração misericordioso. Um coração misericordioso é aquele que sente as dores do próximo. Tem um coração que está repleto da pobreza. Ele vê a pobreza do seu irmão, reza e sofre junto com ele. É diferente de um coração que tem uma indiferença para com seu irmão. São Paulo ainda diz que, além de tudo isso que eu padeci, de tudo isso que eu fiz, eu ainda, na minha vida de oração, fui elevado em êxtase. São Paulo fala que foi até o terceiro céu, em sua vida de oração, então rezando. Ele fala que não sei se fui em corpo ou em alma, só Deus o sabe, mas eu pude contemplar aquilo que os santos e anjos cantam, adoram e louvam a Deus. E ele fala que palavra alguma poderá exprimir o que era aquilo, o que foi aquilo. A felicidade que teremos no céu não haverá comparação com qualquer felicidade terrena. No céu, nós estaremos numa alegria completa, numa alegria plena, onde não haverá mais tempo, pelo contrário, o tempo será a eternidade. Estaremos revestidos de toda a glória, estaremos revestidos de Deus. Porém, São Paulo ainda diz que para eu não me tornar orgulhoso, Satanás, como que com um aguilhão, o aguilhão é um instrumento pontiagudo que se usava para guiar os animais, Satanás com um aguilhão me esbofeteia, fura, maltrata a minha carne. Muitos foram os santos que sofreram nas mãos do demônio. Nós vemos São João Maria Vianney, por exemplo, muito sofreu na mão do demônio. O próprio Santo Padre Pio
apanhava, né, do demônio, o demônio manifestava aquele ódio para com ele. E diante daquele sofrimento, os santos tinham duas tentações. A primeira, sentirem-se orgulhosos. Se o demônio apareceu e o demônio está o maltratando, falando da sua santidade, qualquer um de nós geraria, haveria em nós um certo orgulho. Sou tão santo que o demônio ousa me maltratar. E uma outra tentação seria cair num certo desespero. Tenho um sofrimento porque me tornei santo. Melhor seria se fosse um cristão comum. Assim eu não sofreria por Cristo. Mas pelo contrário, São Paulo continua humilde e busca reconhecer que se deve se gloriar, gloria-se da sua fraqueza, dos seus momentos em que precisa ainda de conversão. Então, diante de tudo isso, caríssimos fiéis, busquemos ser terreno fértil para a palavra de Deus. Busquemos conhecer fervorosamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Teremos os nossos retiros quaresmais, momento propício para o maior conhecimento da vida espiritual, maior conhecimento de nosso Senhor, maior conhecimento dos meus pecados, o maior conhecimento do caminho que leva ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.